Hoje, 6 de março de 2026. Pessoal, o cenário internacional está dominado pela escalada militar lá no Oriente Médio. Os Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump, Israel está na ofensiva direta contra o Irã. A gente já sabe disso, né? Que a guerra está comendo solto lá. Mas o acontecimento de hoje, desse dia no caso, é sobre a sucessão no Irã e o que o Trump está falando a respeito disso. Porque após a morte do líder supremo Ali Khamenei, que teve o ataque militar lá no início do conflito, tudo mudou. O foco mudou totalmente lá. E agora a ideia é quem vai assumir o poder lá inteira. E o Trump está com interferência direta. Ele já declarou que os Estados Unidos vai interferir explicitamente em quem deve ser o próximo líder iraniano. Porque já tem um veto ao herdeiro, né? Que é o presidente. O presidente de lá classificou como Mojtaba Khamenei, que é o filho do Ayatollah e favorito ao cargo. É um peso leve, na verdade. Mas o Trump já afirmou que é uma ascensão inaceitável. E ele comparou que tá igual a Venezuela. Ele comparou a situação da transição do poder que quando Maduro saiu, colocaram o Delcy Rodrigues que assumiu. Mas os Estados Unidos já está buscando um nome que lhe seja favorável ao cargo. O que foi falado bastante hoje também é o fronte militar, que é a surpresa de intensificação na guerra, que é uma fase mais agressiva que vai acontecer nessa sexta-feira. Vai ter ataque no Líbano, porque Israel já lançou bombardeios mais intensos contra Hezbollah nos subúrbios de Beirute desde o cessar de fogo de 2024. Mas o domínio aéreo do Pentágono afirma que a capacidade de retaliação do Irã já caiu para 90% desde o início da ofensiva do 28 de fevereiro. Trump chegou a dizer que a força aérea da marinha iraniana estão praticamente aniquilada. Ele falou essa frase com uma afirmação bem assim, com toda a convicção. As novas ameaças que o governo israelense prometeu são surpresa para as próximas horas, indicando que a desarticulação do regime iraniano continuará. Eles não querem se render, não. Já está acontecendo até uma crise política lá em Washington. Apesar do avanço militar com toda a agressividade de Trump, ele ainda enfrenta uma resistência interna. O Congresso está dividido lá em Washington. A Câmara dos Representantes, no dia 5 de março, rejeitou uma margem estreita de 219 a 212, uma resolução que tentasse limitar os poderes de guerra do presidente. Tem as críticas democratas também e outros líderes que acusaram o governo de mudar a justificativa do ataque, de ameaça nuclear para uma mudança de regime, e o agir sem um plano de saída claro, porque o Trump ele entrou lá na guerra, a guerra tá comendo solta lá e ele, na verdade, acho que ele já tem um plano, né? Mas a duração do conflito tá intensamente. Trump falou ainda em uma guerra de 3 a 4 semanas. Já admitiu que os Estados Unidos está preparado para um período muito mais longo. O resumo do impacto lá é o seguinte: as áreas, a situação de mudança de regime e o impedimento de arma nuclear é o objetivo dos Estados Unidos. Daí partiu para outra situação, que é a liderança decapitada, a infraestrutura militar severamente atingida do Irã, no caso. A situação que o Irã enfrenta é essa.
Agora tem os alvos secundários, que são Hezbollah no Líbano, que sofre ataques massivos. E uma das coisas mais importantes, fora as mortes que ocorrem, que é a economia global, que as tensões estão muito elevadas. E o reflexo direto da guerra no preço do petróleo e nas rotas comerciais. Então, vamos torcer para que quanto antes as coisas se ajeitem por lá e que o período não seja muito longo de guerra, porque o foco do Trump é que a guerra se estenda. Ele não tá pensando muito não, e ele não vai desistir. Ele quer realmente que o povo iraniano se renda, ou que tudo aquilo que ele está pedindo como objetivo, que é a mudança do regime, seja de acordo com o que ele acredita e quer, e um total impedimento de armas, de criação de armas nucleares. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios e esses dias.